Oi, estamos aqui com a Esther. Eu represento o Colégio Procampus Júnior, sou professor de programação e história. Meu nome é Gabriel e estamos com uma convidada muito especial, nossa parceira aqui do colégio. Esther, sua vez. Oi, gente, tudo bem? Como o Gabriel falou, meu nome é Esther. Eu faço parte da Sejunta, né, que é parceira da Procampus. Mas para dar um contexto para vocês, a Sejunta hoje representa a Apple na área educacional aqui na América do Sul. A gente é uma Apple Authorized Education Specialist, então a gente tem essa parceria com a Apple para atuar no ramo educacional. E temos uma parceria com o Procampus já de longa data, né? Estamos aqui sempre ajudando e apoiando na implementação da tecnologia do iPad. E estou visitando aqui, não podia deixar de participar desse podcast também junto com o Gabriel, que a gente também já desenvolveu muitas coisas legais em programação principalmente. Que legal, Esther, essa parceria é muito produtiva. Então eu gostaria de saber um pouco mais de você, como é que essa parceria ajuda o Procampus Júnior no processo de ensino-aprendizagem, como é que ajuda os nossos professores nesse processo? Legal, uma ótima pergunta. A Sejunta acredita muito que para a gente conseguir ter uma integração tecnológica que seja de fato significativa, a gente precisa construir um projeto sólido e contínuo com a escola, né? Não adianta só, por exemplo, né, tem muitas escolas que acreditam que, vou comprar um iPad e aí pronto, então minha escola vai ser inovadora. E a gente sabe que não é assim. Você pode ter o dispositivo, pode ser o dispositivo mais inovador do mundo, né? Ou até um iPad que é absolutamente incrível, a gente sabe disso. Mas se você não sabe como utilizar essa ferramenta, não vai adiantar muita coisa, talvez isso não atinja os alunos. E aí, justamente, acho que a nossa parceria entra nesse lugar de conseguir apoiar os professores aqui do Procampus e também a gestão a desenvolver o uso do iPad. Então, a gente consegue apoiar mostrando recursos, aplicativos, estratégias, novas metodologias, formas que essa integração faça sentido e o que é mais importante de tudo é contínuo, né? Porque também não adianta a gente fazer uma palestra ou um curso, uma formação e a gente achar que no dia seguinte a gente vai estar implementando de forma inovadora. É um processo gradual, né, que vai se construindo uma cultura digital e acho que a nossa parceria foi construindo isso ao longo dos anos e hoje a gente tem muita coisa legal, uma cultura digital muito forte aqui dentro do Procampus. Você falou das formações e de maneira contínua os professores contêm essa formação junto com vocês. Como é que essas formações são pensadas? Para qual objetivo essas formações são pensadas? Legal. A gente tem muitos tipos de formação, né? A gente costuma falar que a gente gosta de atender sempre a necessidade da escola, porque vocês têm um currículo único, o jeito de vocês aqui do Procampus de desenvolver a aprendizagem e o ensino. Mas o objetivo principal das nossas formações é a gente conseguir trazer recursos que funcionam muito bem no iPad e que os professores conseguem enxergar como utilizar em sala de aula. E isso às vezes é até uma dificuldade, né? O professor saber como que eu vou levar aquele aplicativo, como que eu vou levar aquele site, como que eu vou levar aquele recurso para dentro da minha aula. E esses são os objetivos principais da Sejunta, a gente orientar e mostrar as possibilidades que a gente tem dentro do iPad para ser uma ferramenta de potencializar a aprendizagem. Sobre esses aplicativos falados, que são tema das nossas formações, onde os professores aprendem a usar esses aplicativos, como é que usar os aplicativos em sala de aula ajuda nesse processo de ensino? Legal. Isso é uma discussão polêmica, né? Tem muita gente que fala, mas então agora eu só tenho que usar a tecnologia. E aí entra num ponto que a gente não tem para onde correr, né? O celular não vai desaparecer da sociedade. No máximo ele vai ser substituído por uma tecnologia melhor do que ele. Então, a gente acredita muito que precisamos nos preparar para o futuro, porque o futuro tem tecnologia nele. Inclusive, os alunos de vocês, grande parte deles, quando forem para o mercado de trabalho, eles vão estar usando tecnologia, né? Então, a gente tem que pensar que esses aplicativos, o uso de aplicativos, é essencial para preparar esse aluno para o futuro. E aí entra um ponto também, que isso não significa que o professor precisa usar o aplicativo toda a aula, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a palavra repertório, ela é essencial quando a gente está construindo um projeto de tecnologia. Por quê?
Quanto mais aplicativos eu conheço e eu sei como utilizar eles, eu sei a hora certa de utilizar. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem 2 aplicativos de edição de vídeo nativos da Apple que são muito legais, que é o iMovie e o Clips, certo? Só que eles são diferentes, eles têm propostas diferentes, o Gabriel conhece bem. E aí, por exemplo, se eu conheço só o iMovie, talvez eu queira usar ele em diversas situações. Mas se eu conheço o iMovie e o Clips, vai ter uma situação de aula que eu vou entender que o iMovie é melhor. Por exemplo, se eu quiser usar o fundo verde, o chroma key. Mas talvez tenha uma situação que eu queira fazer um vídeo rápido e com mais questões de layout, filtro, que talvez o Clips seja melhor. Então, quanto mais repertório a gente tem, eu consigo fazer escolhas melhores de aprendizagem, né? E aí não significa que sempre eu vou ter que usar, mas eu consigo escolher melhor e entender que vai ter um momento que um aplicativo de realidade aumentada vai potencializar muito mais do que eu ver uma imagem no papel. Como você falou, fora que esse repertório ele causa uma integração entre os próprios aplicativos, né? Hoje a gente tem alunos criando seus próprios vídeos usando Clips, iMovie e o próprio GarageBand para dar um som de fundo. Então essa integração dos professores inspiram os alunos. E aí, eu queria te perguntar como é que o professor, com o seu repertório, pode melhor inspirar esses alunos a criarem as suas aulas, as suas apresentações. Como é que esses alunos se sentem confortáveis com o uso do aplicativo vendo o professor usando? É assim, professor é sempre o melhor modelo, né? Eu lembro até de quando eu estudava que, assim, os professores que eu tinha mais afeição ou que eu tinha mais admiração eram os professores das matérias que eu gostava mais. Então, hoje eu vejo, talvez eu não gostasse tanto de física, porque talvez eu não gostava tanto do professor, né? Então, hoje a gente sabe que o papel do professor, muito mais do que passar conhecimento, se tiver uma visão ultrapassada, é orientar, é ser um apoio, é conseguir inspirar os alunos, né? Trazer e trabalhar a criatividade. E aí, quando o professor, por exemplo, chega na sala de aula e o professor utiliza uma apresentação interativa, ele utiliza uma contação de histórias feitas no GarageBand, ele utiliza um clipe que ele fez no iMovie, o aluno, automaticamente, ele começa a absorver aquilo, né? Então, nossa, meu professor fez um vídeo no iMovie, meu professor utilizou o GarageBand. E aí também é muito importante que o professor utilize esses recursos para saber como usar, né? E aí, quando chegar na sala de aula, ele conseguir ajudar os alunos, porque, eventualmente, os alunos vão ter dúvidas de como utilizar. O professor usando, ele usa, ele se prepara e ele também está mostrando na prática que essa integração tecnológica, ela acontece também com ele, não é só com o aluno, né? Ela precisa vir de todos os lados, precisando da gestão, dos professores, dos alunos, para a gente conseguir caminhar todo mundo junto. Existe uma questão cultural diferente, né? O professor ele nasce em uma realidade diferente do que os nossos alunos estão começando a nascer. Os alunos já nascem com o celular em mão, com uma rede Wi-Fi em casa, enquanto nós professores se aproximamos, gostamos e começamos a usar isso de maneira que no início foi um pouco como uma ferramenta e hoje já parece ser mais natural. Sobre isso, que o professor está preparado para usar o aplicativo em sala, para inspirar os alunos, você falou que o Sejunta ele oferece uma série de formações contínuas, né? Sim. Que no caso do Colégio Procampus como um todo, as 3 unidades acontecem em 15 dias. Steph, mas além das formações, como é que vocês podem preparar esses professores? Legal, é uma ótima pergunta. Assim, as formações elas são essenciais, né? Como você falou, a gente pensa nessa frequência contínua, mas é legal porque a gente da Sejunta, a gente quer estar disponível o tempo todo. Então, a gente também tem cursos online no nosso site, né? Então, a gente tem a formação, a gente tem o curso, o professor pode fazer o curso, e a gente também tem a possibilidade, né, a disponibilidade de fazer atendimentos individuais. Então, a gente costuma falar que a formação é como uma sala de aula. Às vezes vai ter um professor que vai ter mais dificuldade, um professor que vai ter menos. E o professor que precisa retomar, seja porque ele quer retomar, seja porque ele quer aprofundar porque ele está com dificuldade, ele pode ter um atendimento individual. E aí a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo, ajudar com dúvidas, com possibilidades. Acontece muito até dos professores, eles conhecem os aplicativos, então, espera, já conheço o aplicativo, mas eu tô com dificuldade de enxergar como que eu levo isso para minha aula. E aí a gente ajuda nisso também. Então, não é só sobre dar os recursos para que o professor use o aplicativo,
e sim orientar ele da melhor forma possível para levar isso para dentro da sala de aula. Certo. Então, um dado interessante é que os professores do Procampus Júnior possuem mais de 80 formações dadas pelos cursos da sua plataforma. Sim. Certo? Nisso nós estamos de parabéns, assim como vocês estão de parabéns de oferecer esses cursos gratuitos para as escolas parceiras. Então, esses cursos, as formações e os agendamentos tudo contribuem para que o professor se sinta cada vez mais preparado. Steph, como é que esse professor, como é que esse junto orienta no questão do planejamento? Do professor planejar uma aula em que os alunos, da sua forma diferente, consigam personalizar os seus trabalhos? Legal, ótima pergunta. A gente, primeiro de tudo, a gente precisa sempre entender o currículo da escola, né? Porque vocês têm um currículo desenhado. E a partir disso, a gente pode fazer um acompanhamento com esse professor para conseguir ajudar ele no planejamento, né? A gente costuma falar que a gente da Junta não é o protagonista é o professor. Ele vai ser o agente principal. A gente vai estar ali para orientar o caminho e trazer algumas sugestões. Então, às vezes um material, algum livro da Apple que apoia bastante também, por exemplo, programação ajuda demais, algum aplicativo novo, algum recurso. Então, a gente vai orientando esse professor a construir o planejamento que ele quer, né, a partir dos objetivos também que são necessários de serem cumpridos dentro do currículo da escola. E mudando um pouco de assunto, sobre desafios. Dentro desses agendamentos, das formações, o que vocês, como parceiros, notam em relação às dificuldades enfrentadas pelos professores no dia a dia? Quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores questionamentos, dúvidas e anseios dos nossos professores? Legal. Essa pergunta é muito boa, até para você que está escutando a gente aqui, porque essas dúvidas e anseios eu sinto que não é nem só sobre o Procampus, né? São dúvidas, anseios, receios que a gente sente que acontecem às vezes em diversas escolas, né? Eu acho que um dos receios principais dos professores eu não vou saber usar, né? Não vou saber usar, eu não tenho costume com a tecnologia, isso vai ser muito difícil para mim. E eu acho que é um receio válido, porque você mesmo mencionou que a geração, né? Assim, eu também sou nova, né, gente? Então, assim, a minha geração já também não é a mesma que alguns professores, e muito menos também a minha geração, a nossa e de outros professores, não é a mesma que a dos alunos. Então, o que eu acho que acontece é que muitas vezes o professor fala, epa, né? Eu vou trabalhar com tecnologia, sendo que meu aluno talvez saiba mais do que eu. E não que o professor fica ferido, mas eu acho que ele fica com receio, né? Assim, de talvez tenha algo que eu não vou saber tão bem. Vai ser muito difícil pra mim. Eu acho que esse é o receio maior de todos. Mas aí, eu acho que o mais legal desse nosso acompanhamento é quando a gente vê os professores se superando. E aí, muitas vezes, os relatos que a gente escuta né? Aqui no Procampus, a gente teve, no Procampus Júnior, tivemos relatos assim também de nossa, eu achei que ia ser mais difícil, né? Ou nossa, no começo estava difícil, mas eu comecei a usar mais vezes, agora eu tô conseguindo usar na sala de aula. Então, mostra que é muito importante que a gente conheça, né? Porque assim, também vamos refletir, eu sou pedagoga também, tá, gente? Até na minha apresentação eu não falei isso, eu também sou formada em pedagogia, sou Apple Professional Learning Specialist também. E, por exemplo, em pedagogia, estudei muito sobre a educação, sobre a sala de aula, sobre metodologias, enfim. Mas não estudei muito sobre tecnologia, eu fui estudar só na minha pós-graduação, que eu fiz nessa área. O que eu quero trazer com isso é que muitas vezes os professores, eles não tiveram estudo e formação sobre tecnologia. E por isso a importância de agora, independente do momento da vida de cada um, de geração, eles terem a oportunidade de estudar. Porque estudar, que eu digo, é realmente ter essa formação, ter o curso. Porque às vezes a gente cria uma ideia de que algo é mais difícil do que é porque a gente não conhece. E aí vai conhecendo, vai testando, vai pedindo ajuda, pede ajuda, a gente ajuda. E vai né, caminhando nesse receio. Mas eu gosto muito de sempre ouvir quando algum professor fala, nossa, consegui, levei pra sala de aula, foi muito legal. E acho que, né, Gabriel, você passa bastante por isso. Quando você vê que o aluno engajou a aula, que ele gostou, que ele trabalhou a criatividade, que ele trabalhou a colaboração, pronto, o professor já fica muito feliz, né? Acho que é um sentimento de gratificação mesmo, né? O medo do novo, ele é evidente para todos, não só para nossa classe, né? Sim. E os aplicativos, eles têm essa tendência de serem intuitivos.
Então, à medida que o professor vai se naturalizando com aquele aplicativo, ele passa essa segurança para os alunos também. Como você falou, o mais interessante nesse processo de ensino-aprendizagem não é o professor saber usar, é ele ver que os alunos se inspiraram nele para usar aquele aplicativo. Então, dentro dessa fala, Steph, como é que a Sejunta, após as formações, conseguem acompanhar o desenvolvimento dos professores? Legal. A gente tem uma plataforma, né? Na nossa plataforma a gente consegue colher alguns dados, né? Até, assim, pra gente da Sejunta, a gente acredita muito que os dados importam. Isso é uma conversa também polêmica, porque muitas vezes as escolas, elas não veem dessa forma, né? Mas os dados importam. Eu preciso dos dados para saber o que está acontecendo. Um exemplo muito claro é o boletim. Se a gente parar para analisar friamente, um boletim é uma análise de dados. Porque o aluno fez uma avaliação, seja formal ou não, mas ele realizou algum tipo de avaliação. A partir dessa avaliação ele recebeu uma nota, né? E essa nota foi feita uma análise ali com outras notas que no final é o boletim, né? Então o boletim é uma análise de dados. E a gente precisa ter um acompanhamento. Eu preciso saber, por exemplo, os professores estão gostando das formações? Os professores, eles estão achando que a formação está trazendo o necessário? Os professores estão realizando os cursos? Os professores estão marcando atendimentos individuais? Então a nossa plataforma, ela colhe alguns dados, né? E isso ajuda muito, por exemplo, a gente a ter uma ideia de, assim, o projeto está caminhando do jeito que a gestão gostaria, está alinhado? Não está? A gente precisa corrigir alguma coisa? Então eu acho que isso é muito importante pra gente, a gente fazer esse acompanhamento. E claro, né, mais do que essa questão dos dados, é ter um contato próximo com a gestão. Então a gente tem um contato muito próximo pra gente ouvir mesmo, ouvir, conversar, saber se tá atingindo as expectativas, ou até mesmo se eles querem começar uma nova iniciativa, algo nesse sentido. Então acho que esses dois pilares são muito importantes pra gente fazer esse acompanhamento mesmo. Steph, como a gente está falando de aplicativos e tecnologia, sabe para todos nós que todos os dias, todos os meses, mais aplicativos com propostas diferentes são lançados no mercado. Como é que a Sejunta se mantém atualizada de todo esse portfólio enorme tecnológico que serve como base para a nossa educação? Não é uma missão fácil, mas a gente, né, assim, a Sejunta tem várias áreas, mas a nossa área, que é a área mais educacional, a gente tem um trabalho árduo de estar sempre conectado em notícias. Então a gente lê e compartilha muito entre nós muitas notícias de recursos novos. Né, por exemplo, esse ano eu acho que o grande chamariz foi a inteligência artificial, né? Pelo menos até agora está sendo nessa área da educação. Bastante em sala. Então, ChatGPT e afins, né? Acho que foi o grande... Gerador de imagens também, para fazer ilustrações. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado, porque a tecnologia ela é muito rápida, né? E aí a gente testa, eu acho que a palavra é teste. Então, saiu alguma coisa nova que pode ser interessante, a gente testa. Muitas vezes, às vezes a gente fala, não foi exatamente o que a gente queria, ou talvez não faça sentido, ou faz sentido só para aquilo. Mas eu acho que, assim, é a missão de estar sempre antenado, com notícias, com os últimos recursos, e testando. Porque a gente precisa estar sempre atualizado, não tem jeito, né? E sai muito aplicativo, né? Todo dia tem aplicativo novo. Nem todos vão ser úteis, mas a gente tem que testar, né? Esther, na sua fala anterior você falou da gestão. Além dos professores, como é que a Sejunta auxilia na formação da gestão como todo, coordenação, direção? Legal. Na Sejunta, acho que assim, eu até falei um pouco já, a primeira coisa é o contato, né? Então, a gente manter um contato próximo com a gestão é essencial para a gente conseguir ir alinhando e também aprimorando os nossos próximos passos. Mas, além disso, a gente tem algumas formações também voltadas para a gestão. Porque é isso, a gente acredita muito, eu disse isso no começo da nossa conversa, que a gente, quando a gente pensa no projeto de tecnologia, precisa estar todo mundo na mesma página. Quando eu falo todo mundo, é professor, é aluno, é gestão, é funcionário da escola. Então não adianta a gente dar um monte de informação para o professor e a gestão não está alinhada com isso, né? Então a gente também tem formações para os líderes da escola, para as pessoas que tocam o projeto, para que a gente realmente consiga caminhar todo mundo junto. E mantendo o contato próximo, isso faz com que a gente consiga preparar e fazer esse projeto se desenvolver do jeito que a gente espera.
Para finalizar, Esther, e de novo agradecendo você estar aqui, eu queria saber como é que a Sejunta auxilia os professores na questão das boas práticas de internet. Como é que esses professores são capacitados para a ideia das boas práticas? Como é que ocorre essa colaboração entre os professores, entre a Sejunta os professores, e até chegar ao aluno, até o final do processo? Porque eu acho que o iPad, a tecnologia, ela é um meio, não é? O final é o sucesso. Exatamente. E aí, como é que isso ocorre? Como é que as práticas de boas maneiras, a prática do compartilhamento, da integração, ocorre pela visão da Sejunta? Sim. Primeiro é isso, né? A tecnologia, ela é um meio, né? Ela é uma ferramenta que a gente usa para desenvolver a aprendizagem. A gente brinca, né? Que o giz e a lousa também são tecnologias. Mas o giz e a lousa não vão conseguir colocar em realidade aumentada, foi o que eu falei, né? Então a gente tem que saber a hora de usar as tecnologias, né? E aí isso entra num ponto muito importante, que é colaboração e criatividade, né? Até, assim, na visão da Apple para aprendizagem, esses são dois pilares muito importantes. E aí a gente, como você disse muito bem, a gente tem aplicativos que se integram de uma forma muito coesa e que fomentam a colaboração. E a gente também fomenta muito que essa colaboração aconteça na equipe, né? Porque a gente está falando da colaboração dos alunos, mas a gente precisa que a colaboração entre a equipe aconteça também, né? Então que os professores colaborem boas ideias entre si, que eles partilhem planos de aula que foram bons, ou até também partilhem coisas que não foram boas, para o outro não repetir o erro, né? E isso a gente fomenta muito nas nossas formações por meio de alguns recursos e aplicativos, assim, de momento de troca e também, por exemplo, murais online, enfim. Então a gente, na verdade, acho que essa pergunta, Gabriel, entra muito na questão de qual é a cultura digital que a gente quer criar, né? E eu acho que aqui no Procampo vocês fazem isso muito bem, que é ter uma cultura digital que trabalhe a colaboração e a criatividade diariamente. Porque quando isso está enraizado, isso já acontece naturalmente, você nem precisa fazer muito esforço, né? E eu vejo que isso acontece muito aqui dentro. E acho que, assim, vocês fazem isso muito bem e acho que muitas escolas querem chegar nesse lugar. E é um trabalho contínuo, né? Mas é isso, assim, de forma geral. Pois eu queria falar em nome da escola que estamos muito felizes com essa parceria que, graças a vocês, a cultura digital no Procampus foi estabelecida e está sendo contínua. Hoje nós temos alunos que andam pelos corredores com iPad para fazer podcast, para fazer gravações, também para tirar uma foto, e nós percebemos essa integração entre o ensino, entre a aprendizagem e a tecnologia. Ela não fica como algo apenas para a sala de aula, os alunos estão levando para a sua vida mesmo. Eu tenho alunos fazendo Kahoot, quem conhece tal pessoa. Eu tenho alunos montando seus próprios murais, como você falou, os murais virtuais. A gente usa muito o Padlet, o Sol também, para fazer essa integração entre salas, entre turmas. Então, essa parceria entre a escola e a Sejunta é uma parceria de sucesso. Não, eu não poderia dizer outra coisa, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanhar esse projeto a gente acompanha há alguns anos, né? E ver essa cultura digital, né? Inclusive é algo que vocês pesquisam com os pais também, né? A gente falou daquele ditado. Então vocês também escutam os pais para saber o quanto essa cultura digital está caminhando. E as respostas são sempre muito positivas. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que é famoso, viu, gente? Eu tô aqui como convidada de honra. E também não poderia deixar de falar parabéns, porque hoje é aniversário do Gabriel. Então, ele tá comemorando aniversário no podcast aqui. Então, assim, gente, é uma honra, né? Todo podcast no aniversário do Gabriel. Mas brincadeiras à parte, agradeço muito o convite, viu, Gabriel? Obrigada. Obrigado, Esther. Tchau, gente. Até mais. Pessoal.